Vamos começar a conversar com o professor Agripino, da UNEB, e vamos aproveitar os estudos que ele fez sobre a região do Sisal, que incorpora Valente, e ele vai nos dizer quais são as opiniões dele sobre o trabalho, o que é que ele poderia contribuir, e fique à vontade, depois a gente vai fazendo algumas perguntas. Bom, eu agradeço a oportunidade, sobretudo da universidade, dialogar com uma superintendência como a CEI, né? E muitas vezes nós ficamos reclusos ao contexto acadêmico, aos eventos acadêmicos, aos grupos de pesquisa, e pouco dialogamos com a sociedade, com o Estado. Então, bem, a minha exposição ela vai estar muito centrada na minha pesquisa de doutorado, que teve como título A Trama das Redes Socioterritoriais do Espaço Cisaleiro da Bahia, que eu pretendo publicar em breve. Embora eu vou me centrar nessa tese, que termina sendo um estudo mais denso, robusto sobre o território cisal, eu vou me referir a outros estudos, a outros trabalhos que eu fui fazendo, e vou me referir um pouco à trajetória, como é que eu me senti instigado e mobilizado a me dedicar estudos ao território do Sisal, que eu acho que de certa forma pode oferecer uma pista, né? Quer dizer, o que eu senti de diferente, o que me mobilizou. Eu cheguei em Serrinha como professor da UNEB em 2005 e fui trabalhar a princípio no curso de administração, numa disciplina de geografia econômica e de sociologia do desenvolvimento regional, que embora nem exista, né, só existe sociologia do desenvolvimento, mas era uma disciplina voltada para uma geografia regional do semiárido. Eu tinha, a princípio, algumas informações muito superficiais a respeito do trabalho da PAEB, do impacto regional, impacto no espaço urbano, regional e agrário que o trabalho da PAEB desenvolveu a partir da pesquisa da professora Dinúzia Moreira, que é professora hoje da UFES e que é parceira de trabalho, de pesquisa. Tinha também tido acesso a um trabalho do professor Humberto Nascimento, que pesquisou sobre a PAEB também. E fiquei sabendo de um terceiro trabalho, não me recordo agora exatamente do nome da pesquisadora, mas ela desenvolveu uma tese na Universidade da Espanha sobre o papel do Cicobi Coopere, que é uma cooperativa de crédito agrícola que se desdobra do trabalho já da APAEB. Na disciplina do curso da UNEB, de administração, eu sentia que a direção do curso voltava-se muito mais para a formação de um aluno para trabalhar em administração industrial. E com base nessas informações que eu tinha, eu senti que o recorte regional no qual aquele curso estava inserido, no campus 11 de Serrinha, tinha que tentar pensar nas organizações do terceiro setor. Tá? Então, pensar numa outra matriz de pensar a administração. Né? E foi um pouco isso que eu tentei estimular nas disciplinas. Para disciplinas de 75 horas, eu estimulei que os alunos fizessem pequenas investigações e que pudessem trazer para a sala de aula as experiências dessas organizações da sociedade civil, que eu tinha informações ainda muito vagas, muito preliminares. E a partir das experiências que foram trazidas para a sala, de cooperativas, de associações de produção, inclusive os alunos chegaram a levar para a sala lideranças, né? Presidente de associação comunitária, rural, presidente de associação de produção. Eu desenvolvi essa disciplina durante um ano e meio, e aí eu pude perceber que aquele tecido organizativo da sociedade civil era mais denso, tinha muito mais do que o que eu imaginava a priori. Isso me levou a formular uma primeira pesquisa em 2007, que foi uma pesquisa de iniciação científica estimulando
estudantes do curso de Geografia. Uma foi estudar o MOC, que eu já tinha percebido que o MOC conheci o MOC não a fundo, mas a partir dessa vivência no território do Cisal, eu pude perceber que o MOC era uma organização da sociedade civil que tinha uma participação muito ativa e importante nesse processo de organização da sociedade civil. E aí uma estudante foi estudar o MOC, uma outra foi estudar uma organização que eu descobri, que é a Arco Sertão, que é uma central de cooperativas e de associações de produção. É uma agência regional de comercialização, que estava tentando mobilizar, articular as associações, pequenas associações de produção rurais e cooperativas de produção. Essa pesquisa foi me permitindo aprofundar, e a partir das atividades de extensão que a gente começou a desenvolver, eu pude perceber que tinha uma densidade organizacional, que tinha algo que precisava ser explicado e que merecia uma investigação mais sistemática, mais aprofundada. E isso resultou, quer dizer, eu publiquei algumas coisas a priori, alguns textos a partir dessa pesquisa, comecei a perceber um certo protagonismo dessas organizações no colegiado territorial, né, na política do desenvolvimento territorial rural, do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Percebi que, inclusive na primeira revista, chamada Revista Territórios Rurais, a revista número 1, publicada pelo MDA, ela menciona o território do rural, o território do Cisal, como um território rural que tinha um arranjo social que atendia ao pressuposto da política, porque tinha um conjunto, são basicamente 3 pressupostos, mas dentre eles a ativação de redes sociais, né, que pudessem ser atuantes, participativas. Quer dizer, o que a revista apontava é que no território do Cisal existia essa densidade organizativa que facilitava atender um pressuposto fundamental da política de desenvolvimento territorial rural, né? E aí a gente começou a investigar também o CODES, o papel do CODES, que era um conselho formado por associações, inclusive o CODES Cisal, ele se transforma, ele precede a política, ele é criado em 2002, mas produto de uma anterioridade, de uma articulação em rede que precede, e que depois ele se transforma no colegiado territorial. Ou seja, as condições que o MDA esperava existir nos territórios rurais estavam dadas no território Cisal. Eu fui percebendo isso, peguei os documentos, estive lá em Brasília, no MDA, peguei os 4 documentos referenciais, tem até a publicação que eu analiso, publicado numa revista, que eu analiso a concepção de ruralidade e de desenvolvimento territorial, que é um pressuposto dessa política. Bom, isso foi me dando uma série de elementos que me permitiu formular o projeto de tese de doutorado, tese que foi defendida em 2013 na Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. E eu vou falar um pouco dessa minha experiência a partir agora da tese, das conclusões principais que eu cheguei. Eu fiz uma leitura, uma das diversas perspectivas de leituras da tese, que foi tentar entender o seguinte: o que explicava as transformações sociais, as transformações históricas que o território do Cisal tinha passado nas últimas 4 décadas. Eu pude perceber que as teses estavam apontando, por exemplo, os outros estudos, estudavam a ação individual, pontual, de uma única organização, a PAEB, Sicope, CODES. E eu percebi que essas transformações não decorriam da ação isolada dessas organizações, e sim de uma atuação em rede, né? Mas aí eu fiz uma primeira leitura que foi a partir de um par dialógico que eu denominei de permanências e emergências.
eu quero entender o contexto regional. Quais são as características que forjam esse espaço regional? E aí eu me sustentei para identificar as permanências a partir de um tripé. Tripé que tinha uma base nas adversidades naturais, e aí nós temos classicamente região de semiárido, tá? Uma área onde um recorte regional em que as longas estiagens são frequentes, onde a água se torna um problema a ser administrado, tá? E depois, até na pesquisa que nós fizemos, na publicação daquele livro Gente Ajudando Gente, nós observamos como boa parte das associações comunitárias rurais, e nós identificamos 2.166 associações no território cisal. Um índice de associativismo, embora nem todas funcionando, ativas, né? Mas já era um número assustador, um número, né? Boa parte delas, a reivindicação ou a luta era para conseguir cisterna, poço artesiano, água encanada, quer dizer, a água é um problema. Então, assim, a questão... E aí a gente tem uma questão muito mais complexa por trás, que é a problemática da seca, que é uma problemática política, sociopolítica, tá? Muito mais do que uma questão física. A literatura já nos esclareceu isso há muito tempo, mas que está presente ainda. Então eu identifiquei esse primeiro, né, essa primeira base. A segunda, que é um conjunto de condições socioeconômicas que a gente poderia, talvez, pensando na pesquisa que vocês estão desenvolvendo, né, vem desenvolvendo, a questão da pobreza, quer dizer, dados, indicadores como concentração de renda, níveis salariais baixos, indigência, analfabetismo, tá? Indicadores de desenvolvimento social e econômico dentre os piores da Bahia. Se você pega o território cisal, pega a publicação da CEI, você vai ver lá que o território cisal é um dos territórios cujos indicadores de desenvolvimento social e econômico estão entre os piores da Bahia. Então você tem todo um conjunto adverso, né, de condições socioeconômicas. E o terceiro tripé, que são as práticas políticas conservadoras. Basicamente, eu me refiro ao clientelismo e ao patrimonialismo, né? Obviamente que essas características que compõem o que eu chamei de permanências, porque eu trabalhei com um par dialógico entre permanências e emergências, não como algo dicotômico, mas no sentido de que as emergências surgem e convivem, coexistem, confrontam com as permanências que não deixam de existir. Não há uma situação histórica de substituição, né? Bem, essas características que eu tracei aqui, físico-naturais, socioeconômicas e políticas, não são exclusivos do território cisal. Elas são as características que a literatura acadêmica ou a própria as obras literárias atribuíram ao Nordeste brasileiro. E que, inclusive, produziu a clássica, generalizante e tradicional representação de Nordeste, vinculando a seca, miséria, pobreza, atraso socioeconômico, né? A literatura mostra. Minha tese vai numa direção adversa, sem deixar de admitir a permanência dessas características. Ela vai apontar emergências. E quais são as emergências? Justamente o surgimento, a conformação, a mobilização de uma rede de organizações sociais que terminaram construindo uma teia social que se articulou e que produziu uma série de mudanças que talvez ajude a explicar que, para mim, um indicador de Valente é a participação política, o nível de politização da população, a participação de cooperativas, associações em conselhos municipais,
em partidos políticos, isso não só em Valente. A gente observou nas associações, por exemplo, os presidentes das associações e cooperativas pesquisadas, eles começam a estar na associação, começa a formar uma cooperativa, porque ele cria a associação a princípio como associação comunitária para lutar por condições básicas, imediatas de existência, como a água encanada, a luz elétrica, a aposentadoria, uma série de questões. E aí eles começam a partir para um segundo esforço, um segundo momento, que é se organizar econômico-produtivamente, montando grupos de produção, pleiteando projetos nas agências, né, do Estado que financiam, montando casa de farinha comunitária, pequenas plantas industriais, por aí vai. Então, o que eu pude perceber, e aí tocando nesse ponto, é que essas organizações, nós levantamos isso, os dados que estão nesse livro, eles começam a participar de partidos políticos, eles começam a participar, a se filiar a sindicatos, a ter uma filiação sindical mais forte. Essas organizações começam a ocupar os espaços políticos, como os conselhos municipais, começam a organizar feiras de economia solidária, feira de agricultura familiar, do território Cisal, do município de Valente, do município de Conceição do Coité, do município de Serrinha. A própria universidade, a gente começa a ver uma série de estudantes oriundos. Eu tive aluno que era presidente de uma associação, que uma orientanda minha de graduação fez uma pesquisa. É radialista, e aí... Então, eu acho que uma pista é o nível de engajamento político, sobretudo dos agricultores camponeses que estão nessas organizações. Bem, então essa seria isso o que eu chamei de permanências, né, de emergências, né? E é interessante perceber o seguinte: eu identifiquei alguns traços característicos nesse processo. Primeiro, qual é a origem de tudo isso? Eu fui buscar e investigar como é que isso surgiu. E eu propus, em das sessões do capítulo da tese, falando da historicidade das redes de organizações sociais. Então, eu identifico 3 momentos históricos. O primeiro eu denominei de período embrionário, que eu atribuo às décadas de 70, sobretudo 60 e 70. E aí eu pude investigar, e nas falas são muito fortes, eu tenho entrevistas ricas, densas, com os presidentes das principais organizações, da CODE Cisal, da APAEB, do Cicobi Coopere, da FATRES, e depois eu vou falar um pouco dessas organizações. Tá? Assim, a origem está, o processo de gestação decorre da ação das pastorais rurais da Igreja Católica, que na verdade isso aconteceu na América Latina, foi muito forte, inspirado pela teologia da libertação, né? E aí você vai ver as comunidades eclesiais de base. Isso foi muito forte, isso aparece muito fortemente nos depoimentos de praticamente todos aqueles que eu tive contato, tá? Então, esse primeiro período, de 60 e 70, lá no território Cisal, foi um período em que eu dividi na minha, digamos assim, os sujeitos da minha pesquisa foram 3. Foram associações, especialmente associações comunitárias rurais e ou de produção, porque às vezes a literatura separa, mas eu percebi que elas fazem os 2 papéis, não há como discernir, eu problematizo isso. Os sindicatos de trabalhadores rurais e cooperativas de agricultores, ou cooperativas de crédito ou de produção. As de crédito se tornaram organizações maiores
que até se afastaram de certos preceitos da economia solidária, né? Eu faço uma crítica também lá no capítulo, mas as associações pequenas, as cooperativas pequenas, né, são organizadas com mulheres artesãs, com pequenos agricultores, elas mantêm essa característica. Então, o que ocorre? No primeiro momento, no período embrionário, 60 e 70, foi mais forte o sindicalismo. E, basicamente, foi um movimento em que esses agricultores camponeses, sobretudo, porque esse movimento mais forte lá vem do rural, aliás, quando você pega o território do Sisal, a população rural é mais significativa do que a urbana, ainda hoje, né? Em 2010, que foi meu último dado, peguei, era em torno de 56%, me parece, se não estou enganado por aí. Então, veja só, foi um momento de retomada ou de tomada dos sindicatos, que estavam muitas vezes nas mãos dos prefeitos, das lideranças locais. Tá? Um período de organização política para retomar e criar uma independência em relação a esses políticos. Né? As organizações tiveram um papel importante, a SESI, a MOC, mas sobretudo o MOC. O MOC, que tem uma atuação para além do território do Sisal, mas tem no território do Sisal o principal espaço de atuação, e aparece fortemente de uma pequena associação comunitária num povoado pequeno de Serrinha ou de Santa Luz, até, se você ouvir, a APAEB, o Cicobi Coopera, uma grande organização, a FATRES. Então, um papel seminal no sentido de mobilizar, de organizar, de apoiar, de assessorar. Né? Essa, então, acho que não pode ser deixado de destacar o papel do MOC. No segundo momento, nesse primeiro momento, começam a surgir pequenas, uma ou outra associação, mas geralmente associação urbana, como tem uma de Ixu, que é da década de 60, que eu identifiquei. Então ainda era muito incipiente o associativismo e o cooperativismo. A partir dos anos 80, quando veio o surgimento da APAEB, que eu considerei como um ponto de inflexão, que aí já é um momento de consolidação dessas redes, eles aí começam a pulverizar. Na tese eu coloco lá o número de associações que surgem no primeiro momento, no segundo e no terceiro. É uma coisa assustadora esse crescimento. E a APAEB surge como uma entidade regional, que depois se municipaliza, sai da escala regional para a escala local. A APAEB valente termina tendo uma certa preponderância sobre as outras, né? Tanto que existem outras APAEB, chutem a APAEB, nem conhecidas, outras APAEB não são conhecidas. Serrinha continua mantendo a APAEB, não é tão conhecida, tem um papel muito mais local, não conseguiu chegar àquele nível de organização, porque a APAEB, ela estabelece redes internacionais de apoio, redes religiosas da Holanda, da Alemanha, da Bélgica, né? Isso a gente identificou também no trabalho. E aí ela diversificou com a indústria de calçados, costume, né? Se transformou numa instituição de enorme envergadura. O terceiro momento, eu chamei que a partir de 96, com o surgimento da FATRES. FATRES é uma central de sindicatos, uma fundação de trabalhadores da região do Sisal e tal, mas assim, é uma central de sindicatos. O que eu pude observar é o seguinte, é que esse terceiro momento, as redes se tornaram mais complexas. Passaram a se formar estratégias redes. Eu me apropriei de um conceito de dois franceses, Marcon e Moinet, que eles falam o conceito de estratégia rede, mas muito voltado para a administração. E eu, embora eles apresentem alguns exemplos e tal, mas eu capturei essa ideia para desenvolver na tese, uma das ideias, né, que eu capturei, e que eu pude perceber o seguinte: eu fiz uma tipologia da forma do modelo organizacional dessas, redundantemente falando, dessas organizações sociais. Eu percebi que elas tinham
no início muito mais, elas eram organizações rede primárias, eu chamei de organizações rede primárias, porque era constituída de sujeitos individuais, de agricultores camponeses que se uniam e formavam a Associação Comunitária do Povoado Rural. Ou um grupo de trabalhadores rurais que se juntavam e formavam o sindicato. Então são organizações rede composta por indivíduos, por primárias. Aí eu pude perceber que elas passaram por um momento mais sofisticado em que elas criaram uma outra estrutura organizacional, que eram as organizações redes complexas, porque eram organizações de organizações. Então, por exemplo, a FATRES. A FATRES é formada por 16 sindicatos. Então, o indivíduo não é filiado à FATRES. A FATRES é uma associação, né, um agrupamento de sindicatos. A Arco Sertão, que eu mencionei antes, que é uma agência de comercialização, que tem agora, ela está até inclusive lá com uma central na entrada de Serrinha, onde se vende produtos. Elas têm mais de 40 associações de cooperativas, não só do território do Sisal, como tem de Nova Fátima, desses municípios que não pertencem, que estão no território. Qual é o território vizinho ali? Que tem Riachão de Jacuípe, Nova Fátima. Me fugiu agora o nome do território. Mas é o território vizinho. Que, inclusive, nos ajuda a questionar a divisão territorial. Porque os territórios, no caso baiano, recebeu o nome de território de identidade. Mas se você for ser rigoroso, onde é que fica, onde começa e onde termina, quais são as delimitações dessa identidade? Na verdade, eles migraram dos territórios rurais. E se você pega o documento do MDA, os territórios rurais, eles surgem das micro-regiões homogêneas, as micro-regiões geográficas, baseado em 2 indicadores, população e densidade demográfica. Opa, então como é que entra a identidade aí? Se municípios migraram no início, na conformação inicial, porque sentiam que tinham mais possibilidade de barganha no outro território, e assim, das lideranças, que eu não vou mencionar de que instituição e quem é, mas sim, me posicionou de uma forma muito tranquila e falou: olha, eu fico me questionando porque nossa organização aqui tem um vínculo muito estreito com produtores de Nova Fátima e de Riachão do Jacuípe. Isso eu estou falando de um sujeito de Valente. Mas eles estão em outro território. No entanto, Candeal, Biritinga, que não tem nenhuma relação com a cadeia produtiva do Sisal, que é a organizadora do território, estão no território do Sisal. Mas essa é outra discussão, eu tenho um artigo que problematiza isso. É outra discussão, entendeu? Que é importante ser feita, claro. Bem, então eu pude perceber o seguinte, eu criei, então você tem a primeira, organizações rede primárias, a segunda, organizações rede complexas, e a terceira, coletivos em rede, que aí eu me aproprio de uma ideia da socióloga Ilse Schering-Warren, da Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha com movimentos sociais, e que a ideia é a seguinte, quer dizer, para além de agricultores se unirem, se agregarem em termos de objetivos comuns e formarem uma associação, ou de um grupo de associações se reunirem e formarem uma central de associações, como tem em Santa Luz, a CEIAC. A CEIAC fica na sede do município e ela é formada por mais de 40 associações comunitárias dos povoados. Ela tem cadeira no colegiado territorial, representando esses, e mobiliza e se torna alguém para representar essas comunidades junto à municipalidade, né? Então, assim, eu percebi o seguinte, eles tinham um outro movimento, que era a formação de uma outra rede, que não era organização, mas era coletivos, organizações em rede, que era, por exemplo, montar uma feira de agricultura familiar solidária, economia solidária, ou participar de fóruns, porque você tem a rede municipal, estadual, nacional, ou participar de redes nacionais
de sindicalismo, de cooperativismo. Né? Então eu percebi o seguinte, que para além das organizações rede primárias e das organizações rede complexas, tinham coletivos em redes, criando espaços políticos, espaços de participação, discussão política, mas espaços também de desenvolvimento de atividades econômicas produtivas, como a feira de familiar. Né? Espaço político e econômico também. Então essa é uma outra característica que eu pude, né, identificar. Bem, mas o que tudo isso, a constatação desse número significativo de organizações, né? Você tem a Central de Associações, a CA, que eu falei lá em Santa Luz, a FATRES como Central de Sindicatos, além de todos os sindicatos que existem, a Central de Cooperativas e Associações como Arco Sertão, o CODES, que ele surge, que aí é que é interessante, o colegiado territorial ele tem uma composição paritária entre sociedade civil e Estado. Né? Você tem prefeituras participando, que aliás é uma questão para se refletir. Eu acabei de fazer um artigo, mandei para a revista Estudios Rurales, da Universidade de Quilmes, na Argentina, vai sair ainda esse ano. E eu problematizo um pouco isso. O esvaziamento dos colegiados territoriais. No caso do território do Cisal, isso era muito forte. E quando surgiu o Conselho Territorial, o Conselho Municipal, ali é que o esvaziamento foi maior. Porque uma das coisas que eu pude perceber é o seguinte, esse grupo de organizações que se articulou, e aí o livro está ali, gente ajudando gente, né? Quer dizer, quantas associações falaram que tiveram apoio da APAEB, do MOC, do Cicobi Coopere, da FATRES, quer dizer, atuando em rede, formando redes cada vez mais complexas. Eu entendo que foi isso que promoveu as transformações que a gente pôde perceber no território do Cisal, que inclusive levou o governo federal a tomar como inspiração para a política de desenvolvimento territorial. Né? Eu vou tentando encerrar e para poder abrir espaço às perguntas, mas eu queria falar de algumas outras conclusões. Né? Por exemplo, eu desenvolvi uma ideia que é originária de geógrafos ingleses, que é a ideia de conceito de políticas de escala. Está sendo muito pouco trabalhado ainda na geografia brasileira. O Carlos Brandão trabalhou com isso, o Carlos Weiner também, que não são de geógrafos, mas os geógrafos precisam aprofundar. Eu até publiquei um artigo no final do ano passado sobre isso, né? A ideia de estratégias, rede de políticas de escala. Quer dizer, como é que a escala e a rede deixa de ser apenas um construto epistemológico para se transformar ou seja, uma categoria de análise, para se transformar numa categoria da prática social desses sujeitos. Isso ficou bem claro quando eles narravam. Eu tenho várias entrevistas que mostram isso, a ideia de como é interessante montar a rede, de como é interessante você deixar de atuar só na escala do povoado, para se organizar na escala do município, na escala estadual, na escala nacional, como eles percebiam a potência que era criar organizações, redes em escalas maiores, ou seja, acionando a escala como conteúdo da sua prática social, da prática sociopolítica. Né? Essa foi uma ideia que a gente me inspirei né, nesses dois, foram dois geógrafos britânicos que eu trouxe para o trabalho e desenvolvi a ideia de políticas de escala. Agora tem uma outra, pelo menos umas duas ideias que eu queria apontar aqui para finalizar e abrir para as questões, que é o seguinte. Eu desenvolvi a ideia
territorialidade. Aliás, antes de falar da territorialidade, eu vou falar das solidariedades comunitárias. Deixar a territorialidade para o final, que é um conceito que eu cunhei na tese. Eu pude perceber o seguinte, que eu tentei fazer uma leitura dos sentidos, os significados que essas organizações tinham nas diversas escalas. E ficou muito forte para mim, na escala local, o papel de solidariedades comunitárias. É interessante, é impressionante o número de associações comunitárias dos povoados, de fazendas, de assentamentos rurais, e aquilo que eles conseguiram em termos de transformação. Eu vou mencionar 2 casos. Um em Santa Luz, que é o povoado do Miranda. Eles têm uma associação comunitária muito interessante, que conseguiu levar escola para o povoado, que conseguiu levar uma série de benefícios infraestruturais básicos, e que depois começaram a se organizar também em termos produtivos, de montar grupos de produção. Isso aconteceu também com o povoado de Onça, uma associação comunitária de Onça, no município de Conceição do Coité. São 2 que foram pesquisas de iniciação científica de alunos meus, que mostraram, né, já foi desdobramento, né, eles estavam trabalhando com o referencial que eu produzi na tese, quer dizer, eu tive uma ousadia de não só aplicar a teoria, mas de produzir conhecimento novo a partir de um contexto em que eu me debrucei, né? Então eu ousei apresentar uma interpretação que entendo eu seja original para as transformações do território sisal, e produzindo alguns conceitos que estão sendo aplicados tanto em monografias como em dissertações de mestrado lá no planejamento, no programa, no mestrado profissional em planejamento territorial da UFES. Então, assim, é interessante como a criação de casa de farinha comunitária, e aí a casa de farinha nós fomos associados, os povoados vizinhos, pequenos povoados ou aglomerados rurais que não têm associação, começam a fazer uso da casa de farinha, deixando uma contribuição. Quer dizer, as pessoas começam a produzir derivados, beijus, biscoitos, quer dizer, criando grupos de produção, né? Visitei alguns. Então, na verdade, há dois eixos que eu pude perceber na ação dessas associações. É que elas buscam alternativas de geração de emprego e renda nesses lugares onde a pobreza é muito, muito grande, desemprego, você tem concentração fundiária e pequenas propriedades, microfúndios, e que você tem que, por herança, dividir com família numerosa, e aí se torna muito mais complexo a reprodução social dessas unidades familiares, né? Então eles buscam alternativas e têm conseguido, por iniciativa, algumas surgiram no início, iniciativa do prefeito, do vereador, depois eles conseguiram tomar a direção e conduzir, outras já surgiram, e muitas por iniciativa desses agricultores, e o outro é a busca de satisfazer, de solucionar os problemas imediatos da realidade em que vivem, através da busca da energia, da água encanada, do saneamento básico, né? Então, assim, criando essa questão que eu chamei de solidariedades, né, locais. E para finalizar, o outro aspecto, que é a questão da territorialidade. A tese esteve assentada em três conceitos basilares, que era rede, território e escala. Eu falei da rede e falei da escala, quero falar do território. E que eu pude perceber é que a territorialidade era uma estratégia espacial acionada por essas organizações. De que forma eu pude perceber? Eu desenvolvi um conceito de territorialidade, que é o seguinte: a territorialidade são os nexos que os grupos sociais estabelecem entre si e com o espaço, implicando numa apropriação material e ou simbólica
que lhes viabilizam a reprodução social. Ou seja, há um entendimento do conceito de território de que a literatura geográfica, a geografia é a ciência que tem se debruçado a refletir, tem uma produção vasta, né? Se autoriza a transformá-lo numa categoria fundamental desse campo disciplinar, e assim, é esmagadora a concepção de que para conceber o território eu tenho que conceber o poder. O poder é uma noção fundante para pensar território e territorialidade. Portanto, é por isso que eu fiz o casamento, quer dizer, são as relações, os nexos que os grupos sociais, as pessoas estabelecem entre si, estabelecendo relações sociais de poder e com o espaço, implicando na apropriação do espaço, transformando em seus territórios, e que vai viabilizar a sua reprodução social. Então, tem diversas formas. Por exemplo, um primeiro, é marcante, toda associação comunitária carrega o topônimo do lugar, o nome do povoado. Né? Quer dizer, ela se apropria de um espaço. E é interessante porque quando ela se apropria como associação comunitária do povoado de Onça ou do povoado da Vertente, ela estabelece uma identificação que viabiliza o diálogo com a municipalidade, com as outras comunidades. Então, quer dizer, uma associação dessa vai até o prefeito ou vereador para reivindicar um serviço público para o povoado. Ela vai em nome da comunidade da Vertente, da comunidade da Onça. Né? Então, ela se torna representante daquela comunidade. Eu pude perceber uma outra coisa importante quando eu acessei os elementos do planejamento estratégico que qualquer organização tem, missão, visão, valores, objetivos. Aí você pega lá das organizações da CODES, da APAEB, da FATRES, todas estão anunciando lá que aparece a palavra desenvolvimento, que na verdade desenvolvimento é um conceito extremamente complexo, controverso, né? E objeto de desejo, paixão de políticos, pesquisadores e por aí vai, né? Empresários. Então tem o remetimento à ideia de desenvolvimento e de território do Cisal ou região cisaleira. Então, quer dizer, eles não têm uma apropriação concreta, como tem, por exemplo, um município, um estado, porque o estado tem uma competência geográfica sobre uma determinada área. Tanto que o conceito clássico de território está vinculado ao domínio, ao controle, sobretudo na escala do Estado-nação, de um território, de um espaço físico que ele tem soberania, exerce soberania. E o município faz isso, o Estado faz isso, né? O Estado federado. Eles não têm isso, mas eles se remetem ao território do Cisal, agora de forma mais recente, ou antes se remetiam à região cisaleira, como se os propósitos, os objetivos daquela organização estivessem voltados para o desenvolvimento da região cisaleira. Então eles circunscrevem um espaço a uma apropriação imaterial de um espaço que se torna um locus de ação, né? Dessas organizações. Você identificaria que região cisaleira é essa? Está no imaginário das pessoas? Ela é a mesma delimitação, você diria, do território oficial do Cisal, o território do governo da Bahia, ou não? Estou dizendo isso porque a gente também está delimitando um pouco o nosso território aqui, certo, daquela mancha azul, certo, né? E será que tem uma capital, digamos assim, como tem a região metropolitana para o estado da Bahia, teria uma região mais desenvolvida dentro de uma chamada região cisaleira, como, por exemplo, é o caso de Campo Formoso, que Campo Formoso parece ter a maior produção de sisal da Bahia, do Brasil, e não faz parte da região do e não faz parte do território do Cisal, né?
É isso? Estou só complementando. Não. Só porque é, rapaz, não quer nada? Só complementando, assim, eu não tenho uma preocupação em definir territórios com precisão, com isso, com aquilo. Tá? Inclusive, tem um trabalho da SEI que identifica 42 territórios agrícolas na Bahia, certo? E parte do conceito que território tem que ser compreendido como, primeiro, um conceito mais geral de desenvolvimento, ou seja, você tem uma guia, no caso, por exemplo, a PAEB tem o CISAL, mas para ser um território ele tem que ter outros atributos, ter outras atividades além da cisaleira, e além ter um nível de organização X, etc. E, na verdade, quando você vai tentar colocar no chão, quais são os municípios em que alguma atividade daquela instituição social, no caso da PAEB, participa da associação. Então, portanto, não necessariamente o território forma uma área contígua, pode ter um município lá, outro aqui, enfim. E acho que também não busca precisão, né? Mesmo esse azul aí, a gente definiu ali que formou uma mancha morã. Mas eu acho que a gente não deve buscar esse, né? A gente tem que buscar elementos do desenvolvimento que identifique um município. Então, por exemplo, no caso do que a gente está tentando compreender, o desenvolvimento de Valente, quais são os municípios envolvidos e que fazem parte do processo de desenvolvimento nesse contexto, que podem ter levado a que esses municípios e essa região tenham um certo diferencial em termos de pobreza. Pelo menos a minha preocupação é essa. Tá? Não é somente o território do sisal, não produz sisal. A PAEB já tem laticínio, tem cabra, então as outras instituições também se diversificaram, né? Fizeram isso tudo que você falou aí, da progressão, saiu para o nacional, foram para o internacional para tentar exportar e tal, também tem todas essas coisas. A PAEB é um exemplo típico, né, disso que você fala. Então, a identificação do território, a gente vai ouvir a sua resposta aqui agora, mas eu só estou colocando um pouco essa questão. A outra coisa é o seguinte: você percebe que há efetivamente um diferencial dessa área para outras áreas, porque você afirmou que o MDA tomou como modelo, né, essa região. E lá no começo você falou que o MOC teve uma atuação mais forte nesta região do que em outras regiões. Se eu entendi o que você falou. Sim. Isso poderia ser um diferencial, porque, por exemplo, para compreender outras regiões que têm essas três características, tem problemas de secas prolongadas, tem problemas de latifúndio, de estrutura fundiária, de domínio de colonéis, de clientelismo, disso, daquilo. Tem todos esses problemas, mas esta área ela teve um diferencial que o Nordeste não teve, que é aquela área do São Francisco, que você parece que conhece um pouco mais, né? Também não teve, que nós não chegamos a esse nível de detalhe. Nós fizemos um estudo lá, mas ficamos mais nos aspectos econômicos, mais gerais, para explicar, com indicadores do censo agropecuário, da agricultura familiar, mais pobre, mais rica, analfabetismo e tal, etc. Então, além dessa pergunta, eu ia ligar é saber como é que a gente pode dizer, ele teve um diferencial essa região para explicar isso efetivamente, essa ação do MOC pode ter sido esse diferencial, né, na ajuda para que esses municípios tivessem essa quantidade de associações, tivessem essa quantidade de ações, crescesse nessa dinâmica que você se estruturou. A gente, veja, é importante a gente saber e ter um espelho. Claro. E não tem. Ok. Eu tinha outra pergunta, mas... Vou começar com a de Edgar. Veja só, Edgar, precisaríamos de uma investigação que, de certa forma,
é um tanto quanto complexa para saber o que se passa, né? Quer dizer, como é que as pessoas identificam uma região cisaleira. Veja só, tem um texto de um geógrafo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Paulo César Costa Gomes, que ele vai falar do uso, dos diversos usos e sentidos do conceito de região. De como a região está presente no senso comum. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar para o interior da Bahia, estar no ônibus e conhecer alguém, e aí você pergunta, de onde você é? Muitas vezes nós perguntamos, de que região você é? Ou, mesmo se não perguntarmos assim, ele vai lhe responder, eu sou da região de Biritinga. E essa conversa pode se dar em diversos momentos por aí afora. Uma forma de você se situar. Existe uma região de Biritinga? Desconheço. Mas para ele faz sentido. Então, para a gente pensar o que os diversos sujeitos... Por exemplo, não existiu, só tem na verdade, nós fizemos um levantamento, só existiu uma única regionalização, que nem foi a regionalização da Bahia. Por exemplo, as principais regionalizações da Bahia. A regionalização da Bahia que predominou durante um bom tempo, que precedeu os territórios rurais, foram as regiões econômicas. Lá não tem uma região de sisal. O que a gente entende como recorte, que é a região de sisal, está no Nordeste, região Nordeste da Bahia. Quem se propôs a regionalizar o sisal foi um documento da CAR, de 94, que fala sobre a produção de sisal, uma pesquisa específica. Eu tenho esse documento em Xerox, e eles regionalizam. Inclusive, tem toda uma discussão teórica hoje. O professor foi meu orientador do doutorado, o professor Rogério Resbet, que é uma autoridade na discussão de território e de região, ele falando, por exemplo, de que a ideia de território, a gente sempre pensou nos territórios zonais, os territórios zona, território contínuo e contíguo. Mas hoje a gente tem que pensar em territórios em rede. Ele tem um texto que ele publica para explicar a ação da Al-Qaeda nos atentados do 11 de setembro, e ele fala o seguinte: foi a existência de diversos territórios em rede, diversos países, ou seja, a operação em rede, valendo-se de diversos territórios articulados, que fez com que o PCC pudesse atuar para fazer todos aqueles atentados em São Paulo, principalmente, ou a Al-Qaeda pudesse cometer os atentados. E a gente costuma pensar também na região, ele fala da região com buracos, ou seja, a região como uma coisa contínua, que começa e termina e que é bem delimitada, e que essa delimitação a gente começa a problematizar, né? Por mais que o conceito de território, eu vou falando entre um e outro, o conceito de território, a literatura pressupõe uma ideia de delimitação. Já se fala muito na dificuldade que você tem de construir uma delimitação com fronteiras. No território nacional você consegue, os estados você tem o rio que separa, o marco que está ali para diferenciar, mas nem todos os territórios você consegue fazer isso. E a ideia de você pensar hoje em múltiplas territorialidades. Hoje a geografia tem trabalhado, por exemplo, para entender a territorialidade. Por exemplo, tem um artigo do professor Marcelo Lopes de Souza que estuda a territorialidade do tráfico de drogas no Rio ou dos travestis e das prostitutas. Como é que você tem a apropriação no diurno de um centro da cidade por ambulantes que se apropriam temporariamente daquele espaço, e à noite ele é apropriado por outros sujeitos que demarcam. E tem lá, você demarca, não pode chegar aqui, porque aqui está a minha área de atuação, de trabalho, né? Então, a única regionalização, eu diria que eu já conversei extraoficialmente, não foi pesquisa, com várias pessoas, alunos, e até problematizando isso em sala de aula, eu lanço perguntas. O pessoal não tem ideia de onde termina e onde começa o território cisal, o que é, ou região cisaleira. Território cisal sim, porque está institucionalizado. Quando a gente se trata micro-região geográfica,
Regiões econômicas, está institucionalizado, sobretudo pelo Estado, ou pelo IBGE, né? IBGE, a Ceplantec, antiga Ceplantec. Então, assim, aí você tem uma delimitação que é inconteste, cujas informações, o levantamento e a sistematização de informações, que é um dos principais produtos do trabalho de vocês aqui, que é produzir, sistematizar informações para alimentar, sobretudo, o planejamento, a ação governamental, né? Aí você tem uma delimitação, está bem demarcada. A professora Ednúzia Moreira pensou em fazer isso, ela disse que pensou em delimitar a região cisaleira tradicional na dissertação de mestrado, mas ela disse que terminou não fazendo. Eu falo na tese, eu transito entre núcleo cisaleiro da Bahia, território cisal e espaço cisaleiro. Espaço cisaleiro, eu considero todos os municípios que ou plantam ou industrializam, que estão, de certa forma, vinculados à cadeia produtiva do sisal. O território sisal é o território oficial do governo do estado da Bahia. Agora eu chamei de núcleo cisaleiro um conjunto de municípios onde o sisal, o coração do sisal está assentado. E é o coração dessas organizações que coincide. E é por isso que eu perguntei quando eu vi a mancha ali, porque eu estou me referindo a Valente, Conceição do Coité, Retirolândia, 3 que aparecem aí, e outros 2 que não aparecem. Aliás, São Domingos aparece também, não é isso? São Domingos, ali é o núcleo cisaleiro da Bahia. Só tem um que não aparece, que é Santa Luz. Aparece também? Então pronto. Ali, mas só que ali tem 8 municípios. Né? Que aí entra Nova Fátima, Riachão de Jacuípe, mais um. Ixu. Mas, daqueles municípios eu chamei de núcleo cisaleiro, eu delimitei, porque é o seguinte, é ali que tem as principais indústrias, batedeiras, roças. Eles não têm a maior área plantada, mas tem uma área plantada significativa. Mas o que é plantado lá em Campo Formoso é industrializado, sobretudo em Valente e Conceição do Coité. Né? Mas mais do que isso, é onde estava a sede do CODE está lá, a sede da FATRA está lá, a sede dessas organizações principais que eu estudei estão em Valente. O Valente, Conceição do Coité, mas principalmente em Valente. O que é interessante daquele negócio, né? Não que você falou, o trabalho da SEI, por exemplo, tem municípios que fazem parte de 3, 4 territórios, nessa ideia da professora. Você lá no São Paulo, no Rio, o camelô de noite, travesti. Não necessariamente um município faz parte de um território e está excluído de outro. Exatamente. Se uma determinada atividade que congrega pessoas e que tem um objetivo, tem um bem comum, tipo uma PAEB ou uma produção, como lá o território da celulose, que você tem um conjunto de atividades que está articulado com o governo, está articulado com pessoas da área, da sociedade, está articulado com grandes empresas, no caso aí a Suzano, da maior do mundo, né? A celulose, então todo mundo articulado, ali você cria um território que tem áreas de atuação deste negócio. Isso não necessariamente tem que estar contínuo, tem um buraco no meio. O município não participa com nada, ele não tem nenhuma área plantada. Né? Bom, nem sempre realmente tem continuidade essas coisas. Acontece, mas não necessariamente. Sobre sua pergunta e sobre esse comentário, eu quero dizer o seguinte. Na tua fala fica forte a ideia de um território a partir de uma perspectiva econômica. Só que nós podemos trabalhar o território de forma multidimensional. Aliás, é a proposição do Rogério Resbert. Ele, por exemplo, ele fez uma varredura na literatura, um escrutínio bastante diversificado, e ele identificou o seguinte: bem, as formas diversas de conceber e de tratar o território podem ser sistematizados a partir de uma dualidade, que é uma perspectiva mais materialista de conceber o território
e uma perspectiva mais idealista de conceber o território. As concepções que concebiam o território em uma perspectiva materialista trabalhavam em 3 frentes, 3 vertentes. Uma vertente naturalista, uma vertente econômica e a principal, que é o que é mais forte na discussão do território, que é a dimensão política, jurídico-política do território, né? A outra vertente, a outra matriz epistemológica, que é o idealismo, que trabalha com o território numa perspectiva simbólico-cultural. Então tem autores que vão falar que o território, antes do território político, o território cultural é mais importante. Então, assim, depende do prisma. Essa é uma possibilidade de conceber. Só assim, quando a gente fala tem um político administrativo, que é coisa mais formal, que é a formação de um Estado, mas que não obedece nenhuma dinâmica, seja econômica ou seja política, no sentido de se tratar politicamente as questões no sentido mais de ação política, de grupos, de lutas, de classes, disso, daquilo, não apenas como é no caso aqui. Por que a gente às vezes precisa delimitar um território? Porque ele está ligado ao governo, mas quais são os municípios? Claro. A delimitação termina sua exigência institucional. Mas eu vou atuar onde? Não, então você tem que, às vezes, ser obrigado a dar uma territorialidade por conta muito mais de uma exigência administrativa, tanto território quanto administrativo, do que de outra parte. Mas voltando à questão, quer dizer, você acha que esse território teve um diferencial na organização? Sim, se comparado com outras comparado com outros. Os 2 que eu estudei na Bahia, que foi o que hoje é chamado de território de Velho Chico e o território do Sisal, embora eu passei mais tempo no território do Sisal, mas eu participei de uma pesquisa com a professora Guiomar Germani, da UFBA. Foi uma pesquisa que a gente fez um estudo sobre as formas de acesso à terra. Desculpa, tá ficando muito imposto para você, porque eu estou querendo ficar de frente aqui. Mas, assim, nós fizemos um estudo que foi financiado até por uma universidade de Greenwich, na Inglaterra. Isso foi entre 2004 e 2006. Foi voltada para o Velho Chico. E o foco era estudar as formas de acesso à água, à terra e à água no Médio São Francisco. Mas a gente terminou entrando um pouquinho para ver a participação, embora fosse no início ainda da política territorial, do MDA, mas a gente sentia a diferença marcante dessa participação expressiva. Por exemplo, só para dar um dado, a presidência do CODES, em mais de uma gestão, quem conduzia o CODES era presidente da FATRES, que era um presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Conceição do Coité. Tanto um presidente como uma presidente. Né? Então, assim, o movimento sindical tinha um papel preponderante. E, aliás, foi quem mais apostou, porque os partidos, as prefeituras esvaziaram. Depois que teve a última eleição a penúltima eleição para prefeito, que teve um grande número de eleitos ligados ao Partido dos Trabalhadores, aí eles começaram a ocupar um pouco mais o CODES. É explicável, porque tinha um alinhamento político entre o partido, na esfera municipal, com a política do governo do Estado e do governo federal. Quer dizer, quem mais levou digamos assim, quem mais se apropriou e levou a efeito a política dos territórios rurais foi a Bahia, que inclusive transformou a política dos territórios de identidade. Por quê? Porque tinha um alinhamento entre o governo político partidário entre o governo estadual e o governo federal. E a gente sabe como é que funciona a política no Brasil. Outros estados com governadores de outros partidos não iam fazer com que essa política tivesse um coro, né? um eco. Então, assim, eu pude perceber muito fortemente a presença que em outros territórios eu tive contato, participei de grupos em que aconteceram depoimentos de estudantes que estavam pesquisando de mestrado em outros territórios e que mostravam a fragilidade da sociedade civil, ao contrário do que aconteceu lá.
Eu diria, eu não sei se eu atribuiria de forma absoluta, mas eu diria com uma parcela muito expressiva o papel do MOC. Deixa eu fazer uma última pergunta, não sei que eu vou precisar sair daqui a pouco. É o seguinte, daqueles fatores que você falou, que são fundantes, que são estruturais, né? Entre eles está lá a questão do patrimonialismo, enfim, dos grandes latifúndios, porque de uma forma ou de outra você tem sisal, tem grandes produtores, tem cadeia de exportação, enfim, tem um envolvimento, até que ponto, porque repare, eu percebi que a eleição que o PT ganhou, perdeu logo depois. Quer dizer, agora tem o PSDB lá em Valente, é isso, e eu vi a Câmara também, não é tão favorável. Perdeu em Serrinha, perdeu em Valente. Foi a eleição anterior que eles conseguiu Coité, isso, na última eleição, 2016, eles perdem, inclusive em Valente, parece que a Câmara, pelo que eu olhei, a composição não é favorável a eles, é favorável ao prefeito que é do PSDB. Sim. Assim, como é que a gente pode pensar essa virada? Se tem algumas coisas. E aí a pergunta mais importante é essa. Até que ponto houve um enfrentamento entre essas classes sociais, digamos, essas elites proprietárias de terra, de grandes propriedades, e esses movimentos? Chegou a se perceber conflitos de terra, de coisas na região, ou a elite, na verdade, porque ela perde o poder, né? E depois parece que de uma forma ou de outra consegue. Eu me afastei, eu me transferi para cá exatamente nesse período. Eu não tenho acompanhado, tenho acompanhado muito de longe. O que eu posso dizer é anterior. Sim, mas eu posso dizer o seguinte: as eleições de 2012, 4 anos antes, quer dizer. Das eleições, não, mas a eleição é um dado. Eu até, mas observe. Parece que foram dos 20 municípios, se eu não estou enganado, 7 municípios conseguiram eleger. Porque você tem por exemplo, você tem vários desses municípios que o prefeito, há décadas, é também um empresário do sisal. Sim. Ou que elege o seu sucessor. Então, assim, o que foi possível perceber é, na eleição anterior, né, 2012, é isso? 2012. Que vários prefeitos foram eleitos que estão vinculados a esses movimentos. Por exemplo, lá em Casa de Valente, o prefeito foi uma ex-liderança, né, o gerente administrativo da PAEB. Em Conceição do Coité, era uma liderança também sindical, ligada ao sindicato. Então, o que eu pude perceber é o seguinte: eu não teria uma leitura mais recente, de 2016 para cá, mas uma leitura anterior aquilo que eu constatei da presença dessas organizações, a participação política, a presença em espaços políticos, conselhos, sobretudo partidos, redes e tal, permitiu uma mudança de cenário, porque foi um dado substancial. Você eleger 7 partidos, em 27 prefeituras, que isso nunca tinha acontecido. Tem prefeituras que você pega o histórico, e eu peguei lá na tese, que tinha 3 décadas, 3 lideranças ligadas a 3 famílias que são ligadas justamente à indústria de transformação do sisal. Mas o que eu falo desse processo histórico, sim, essa convivência foi mais pacífica ou o conflito de terras? Não. Aí é uma coisa estranha, eu sempre me questionei. Inclusive, eu já fui até provocado pela professora Guilmar Germani. Ela trabalha mais com essa questão ligada à reforma agrária, a questão da luta pela terra, dos movimentos sociais. E historicamente, você não tem uma, digamos assim, nesse contexto regional, que é estranho. Aliás, é uma coisa até que, se você me coloca agora, eu vou até tentar refletir sobre isso. Porque você não tem, como acontece, por exemplo, no extremo sul, um embate clássico que, na verdade, a região do Tamaraju é nascedora do MST na Bahia, né? Onde está sediado o MST. Então, você tem um conflito por terra, um movimento, com presença ela mapeia, por exemplo, a presença de acampamentos
né? Então, por exemplo, isso não foi tão significativo no caso do território de Sisal. Esse conflito eu não percebi de forma tão aberta, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Bem, a gente já está finalizando, porque vamos explorar também tanto a sua boa vontade. O trabalho que nós estamos fazendo nas 3 regiões tem mostrado algumas coisas curiosas, e eu queria te perguntar uma coisa específica sobre, digamos assim, qual é a força, quem é o responsável por construir essa força, ou tem uma força que é responsável por construir esse processo de desenvolvimento? Essa é uma pergunta para a gente no Sisal. Lá no extremo sul, a gente já viu que essa força é uma grande empresa multinacional, que tem já um processo com grandes capitais, com grandes acessos a tecnologias, etc. O gerenciamento, tem todos esse aparato, e tem todo esse aparato, e você sabe quem é essa força. Muito provavelmente é ela que fez alguma coisa ali acontecer. Na região aqui do Sudoeste, nós vimos que houve uma força de gestão na área de educação, mas também outras lideranças trouxeram investimentos na área de irrigação, fizeram divisões de terra, fizeram projetos fortes, trouxeram investimentos fortes do governo federal, e isso pode ter repercutido na menor presença de pobreza. E lá na região de Valente, Ismael, o ex-prefeito e também pessoa que conduziu muito a APAEB no início, disse para a gente aqui que essa força econômica aconteceu muito com a APAEB, no momento da APAEB, e que os padres italianos, que me parece que foram, que inicialmente trabalharam nos movimentos eclesiásticos de base, esses padres, eles se afastaram um pouco no momento em que a APAEB começou a trabalhar sobre a questão da economia, porque os padres não eram muito, digamos assim, aderentes com essa ideia. Você diria que, apesar dos padres, se for assim, não aderentes a essa ideia da busca pela organizar a economia, a sociedade, etc., para a produção, evidentemente, você diria que esses padres talvez tenham sido o estopim para a criação dessa força organizativa de toda essa região? Eles talvez tenham sido os motivadores para essa rede toda, e depois esta rede soube se reproduzir? Você acha que é essa a explicação? Eu usaria suas ideias, repetiria suas palavras. Como eu falei, né, a origem está no trabalho das pastorais rurais, das comunidades eclesiais de base, ativada pela igreja, por esses padres, né? Mas eu acho o seguinte, isso mesmo, esse é um movimento nascedouro, impulsionador. Eu acho que se aprendeu a fazer. Porque quando a gente começa, por exemplo, no diálogo que eu tive, nas entrevistas com as organizações, com as lideranças, a gente percebe já o nível de entendimento da realidade, de politização, de autonomia que foi construído. Tá? Eu estou aqui me lembrando exatamente de uma liderança, ex-liderança da CODES, do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Serrinha, agricultora familiar, e assim, ela até participou, teve um evento lá de estudantes de geografia, que eu estava na mesa de abertura, na conferência de abertura, e ela estava presente também. Então, assim, interessante o nível de compreensão de realidade, o nível de politização, o nível, e assim, interessante a aposta que eles construíram
na capacidade, na possibilidade de mudança social por meio dessas organizações, pela atuação política, por compor, por fazer parte dessas organizações. Então eu concordo, eu acho que eles adquiriram uma autonomia. Inclusive até o próprio MOC tem esse movimento. O MOC nasceu fundado pela igreja, né? Pela igreja católica. E aí depois o MOC se autonomiza, né? Se torna autônomo. E o MOC ainda é atuante? O MOC. Sim, muito atuante. Ainda tem influência sobre isso ainda? Sua ou está? Continua, pelo menos até o ano de 2014, 2013, quando eu estava mais próximo, né? O período até que eu parei eu continuei só trabalhando com associações comunitárias. Antes trabalhei com todas as organizações principais, depois eu focalizei a partir de 2013, 14, 15, 16 nos povoados. Eu queria entender a importância e o impacto dessas organizações. Então, até 2013, eu posso afirmar da presença. Quer dizer, por exemplo, eu tive uma entrevista no final de 2012 de uma... tentar lembrar o nome aqui da associação, de rádios comunitárias, que elas tinham enfraquecido, que era uma central de rádios comunitárias, eles estavam tentando reativar. E o MOC presente. Eu fiz uma entrevista com uma aluna minha, uma orientanda, pesquisando a Arco Sertão, que é essa agência regional. Na entrevista estava presente uma coordenadora do MOC, que estava articulando, orientando no sentido da comunicação. Então, assim, em vários momentos, não só eu ouvi da importância do papel do MOC, mas eu constatei a presença, né, do MOC participando, atuando, interagindo. Professor, gostaríamos de lhe agradecer, dizer que foi muito importante a sua participação. Nós vamos, acho que, utilizar muito o seu material e dizer o seguinte: isso aqui é apenas o começo. Vamos precisar da sua inteligência, do seu conhecimento, para ir mais adiante a gente fazer algumas novas investigações. E eu que agradeço a oportunidade. Tá bom, muito obrigado. Tá bom, tchau. Tchau.